Recentemente fizemos uma votação aqui no canal para descobrir quem é o pior pai do mundo dos animes. Nessa lista tinha pai que abandonou o filho, mandou ele em missões extremamente arriscadas, pai que odiava o filho e até pai que tentou matar o próprio filho. Mas nenhum deles nem sequer chegou perto do nosso prota de hoje. Esse desgraçado aqui, Show Tucker, simplesmente o pior pai de todos os tempos. Então, inaugurando Fullmetal aqui no canal, bora falar dela, a cena mais perturbadora de todo o anime. O universo de Fullmetal é regido por uma lei simples, mas muito importante, a troca equivalente. Essa lei diz que para você conseguir uma determinada coisa, você precisa dar algo de mesmo valor primeiro. Esse é o princípio do sistema de poderes da obra, onde a fonte de poderes dos personagens é a alquimia, que, de maneira simples, é o processo de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Ou seja, a alquimia permite que um pedaço de metal velho, por exemplo, seja transformado em uma lança mega foda, quase como mágica. O que deixa as coisas muito interessantes, já que cada personagem se especializa em uma determinada técnica, como dominar os elementos no maior estilo Avatar, criar golems quase indestrutíveis, ou só destruir tudo mesmo. Se aproveitando disso, o governo contrata, entre aspas, alguns alquimistas poderosos para agirem como seus cães, como eles mesmos chamam. São armas humanas que servem para todo tipo de missão, de guerras a pesquisas. E dentre eles temos inclusive a nossa dupla de protagonistas, os irmãos Elric, que desde pequenos foram treinados nos princípios alquímicos por influência do pai, que também era um grande alquimista, mas por conta de uma doença eles perdem a mãe muito cedo. E o pai, que já era ausente, some de vez, o que leva os irmãos a tentarem algo proibido naquele mundo, a transmutação humana. Afinal, conhecendo a composição do corpo humano perfeitamente, o que impede um alquimista habilidoso bastante de criar a vida? Ou, principalmente, trazer de volta à vida as pessoas que já morreram? Bom, teoricamente, nada. E por isso essa prática foi proibida, vista como um tabu no mundo de Fullmetal. O que, claro, não impediria os irmãos Elric de tentarem trazer à vida a única pessoa que para eles era insubstituível. E nessa tentativa, eles descobrem rapidamente o porquê desse tabu. A transmutação humana falha, o irmão mais velho perde o seu braço na troca equivalente. O irmão mais novo perde o seu corpo inteiro, e para salvar pelo menos a sua alma, Edward sacrifica a sua perna para prender a alma do seu irmão numa armadura gigante. E agora eles buscam maneiras de recuperar os seus corpos e suas vidas, sendo a principal esperança a Pedra Filosofal, um objeto místico que amplifica absurdamente as capacidades de um alquimista. Pronto, acabei de resumir a premissa básica de Fullmetal Alchemist em 2 minutos para você. Obviamente eu simplifiquei bastante coisa para caber nesse vídeo, já que essa não é uma análise da obra como um todo, que vai sair em algum momento aqui no canal. Mas, por enquanto, já sabemos mais que o suficiente para continuar, então bora lá. Durante a busca dos irmãos Elric, eles descobrem sobre esse especialista em criação de quimeras, que é alguém com um profundo conhecimento em transmutação de seres vivos. O que, nas regras desse mundo, é o mais próximo que dá para chegar da transmutação humana de forma legal. E por isso, eles partem até lá para conhecer esse homem e principalmente para aprender mais sobre as suas pesquisas. Chegando lá, eles são muito bem recebidos. Tucker diz aos irmãos que pode sim os ajudar, desde que eles também contem as suas reais motivações. Afinal, essa era a troca equivalente na prática. Ed e Al ficam lá por um bom tempo, pesquisando na biblioteca de Tucker em busca de alguma informação que os pudesse ajudar. Até que, do nada, uma garotinha muito fofinha aparece e começa a brincar com Al, e pouco depois o cachorro da família também aparece. O nome da menininha é Nina Tucker, a única filha do Show Tucker, que a cria sozinho, já que há 2 anos a sua esposa, a mãe de Nina, havia os abandonado por não suportar mais aquela vida difícil, já que eles eram muito pobres. Desde então, Tucker passava muito tempo trabalhando em suas pesquisas, e por isso não tinha tempo bastante para cuidar de Nina. Assim, ela passava a maior parte do seu tempo brincando com o cachorro gigante, o Alexander. Mas claro, por mais dócil e carinhoso que Alexander fosse, ele jamais substituiria o amor e a presença do pai. Por isso, quando Ed e Al chegam na casa, Nina rapidinho fica grudada neles, os vendo quase como seus irmãos mais velhos. O que faz total sentido, afinal ela tem apenas 5 anos e é bem carente, e por isso se apega tão rápido aos irmãos Elric. E isso nos mostra uma coisa muito interessante sobre o próprio Edward, principalmente. Nina diz que é sim feliz vivendo apenas com o pai e com Alexander, mas que ultimamente tem se sentido muito sozinha, já que o pai nunca sai do laboratório. Ao ouvir isso, Ed imediatamente se lembra do seu próprio pai, que era também muito ausente, algo que afetou muito os dois irmãos, os levando a tentar a transmutação humana e a perda dos seus corpos eventualmente. E por isso ele se sente muito ligado a Nina, sabendo que dessa vez ele poderia evitar uma tragédia, fazer a diferença na vida daquela criança e dar a ela uma infância melhor do que a que ele mesmo teve. Ed então larga os livros que tanto importavam para ele e decide brincar lá fora com Nina, dar a ela a atenção que ela tanto queria, mas nunca recebia do pai. Afinal, um alquimista federal ganha muito dinheiro pelos seus serviços.
E ter se tornado um justamente na mesma época em que a sua esposa os abandonou foi essencial para que o Tucker pudesse ter condições de cuidar da filha. Esse era o seu sustento, então ele precisava entregar resultados o quanto antes, o que no seu caso significava avançar em suas pesquisas, já que ele não era um guerreiro, mas sim um pesquisador. Anualmente, os pesquisadores precisam apresentar seus resultados para conseguirem manter a sua posição, o que já seria bastante preocupante. Mas piora muito quando no ano anterior Tucker não se sai tão bem. Então ele tinha que fazer algo grande nesse ano. Caso contrário, ele poderia perder não só a sua licença, mas também o sustento da sua família. Algo que, olhando até aqui, faz parecer que ele é um ótimo pai, amoroso e preocupado com o futuro da filha pequena. E é exatamente isso que os irmãos Eric também pensam. Mas se você já viu animes de tempo bastante, sabe que nunca devemos confiar em personagens que têm óculos assim. Infelizmente, Ed e Al não sabiam disso e acabam descobrindo da pior maneira possível quão cruel esse mundo pode ser. No dia seguinte, ao voltarem para a casa do Tucker para continuar a sua pesquisa, os irmãos Eric não encontram a casa movimentada e barulhenta como de costume, mas sim silenciosa e escura. Eles até pensam que a família saiu ou algo assim, até que depois de muito procurar, eles encontram o Tucker numa sala escura nos fundos da casa. Ele tem uma expressão de alegria e satisfação. Diz ter conseguido finalmente alcançar os resultados que tanto precisava. A sua maior criação de todas, uma quimera falante, um sucesso enorme, principalmente depois de tantos fracassos seguidos. A criatura diz o nome de Edward repetidamente, o que o deixa impressionado e até empolgado. Mas é então que a criatura, ao olhar no fundo dos seus olhos, diz: Irmãozinho! Ed então percebe o que estava realmente acontecendo. Ele questiona Tucker quando foi que ganhou a sua licença de alquimista federal. Ao que ele responde ter sido há mais ou menos 2 anos, o exato mesmo momento que a sua esposa o havia abandonado. Ed agora juntava todas as peças e faz a pergunta final. Onde estão a Nina e o Alexander? Tucker havia usado a sua própria esposa para criar uma quimera e assim conseguir a sua licença federal. A primeira quimera falante que havia criado era baseada na sua esposa, e tudo o que ela disse enquanto estava viva foi: "Eu quero morrer". Depois disso, ela não comeu mais e realmente morreu alguns dias depois. E agora, 2 anos depois, ele havia feito algo ainda pior. Tucker sintetizou uma quimera usando os corpos de Nina e de Alexander. Sua própria filha havia sido sacrificada nos seus experimentos doentios. Edward o confronta sobre o que havia feito. Mas, ao contrário do que todos esperavam, ele não demonstra arrependimento ou tristeza. Tucker não tenta se justificar dizendo que estava desesperado e que não havia outra forma. Nada disso. Ele sorri e diz que a ciência é assim, que inúmeros sacrifícios humanos foram feitos ao longo da história para que hoje tenhamos acesso a tantos conhecimentos extraídos dessas vidas. Algo extremamente sombrio que Ed não aceita em momento algum. Mas é então que Tucker o confronta com algo que vai completamente contra tudo que Edward acreditava. Edward continua negando tudo aquilo enquanto desfere inúmeros socos no rosto de Tucker. E aqui vem a cena que deixa tudo que já era horrível ainda pior. Ao ver o pai apanhando a quimera criada a partir de Nina, diz: Papai está doendo. Papai está doendo. Tudo que Nina desejava era o amor e a atenção do seu pai. E agora ela nem mesmo tinha sua própria vida. Tucker tirou isso dela. Mesmo depois de tudo, ele só pensava que agora a sua licença estava a salvo. Nina continua pedindo ao Al para brincar com ela, como faziam antes de tudo aquilo. Esse, senhoras e senhores, é o quão longe Tucker estava disposto a ir em nome da sua ambição. Tudo isso acontece em um único episódio de Fullmetal, o que pode parecer corrido, rushado demais. Mas é aí que mora uma das genialidades dessa obra. O ritmo é perfeito. Durante cada minuto conseguimos nos apegar a Nina e ao Alexander e até sentir empatia pelo Tucker, o vendo como um pai dedicado e amoroso, vendo nele um contraste com o pai de Ed e Al. Afinal, por mais que ele não estivesse presente, era tudo para cuidar da sua filhinha. Mas não, ele é um desgraçado ainda maior. Toda essa dinâmica serve para mostrar o quão doentio alguém pode ser para alcançar os seus objetivos, mas também para confrontar os objetivos dos protagonistas em si. Afinal, ao tentarem recuperar os seus próprios corpos, Ed e Al também fizeram algo bem macabro. No momento em que tentaram ressuscitar a sua mãe, eles trouxeram à vida uma criatura bizarra e distorcida, que assim como a primeira quimera de Tucker, também parecia estar em agonia e sofrimento. E por isso, ter esse pequeno arco logo nos primeiros episódios já mostra o quão fundo a série pretende ir, explorar a mente dos seus personagens e os seus limites ao máximo, sem passar pano para os protagonistas apenas por eles serem os bonzinhos da história. Claro que entre os irmãos Eric e o Tucker tem um abismo enorme.
Mesmo porque na transmutação que eles fizeram não teve um sacrifício de outras pessoas, nem mesmo deles foi por querer. Foi um acidente, e principalmente eles tinham apenas 11 e 12 anos na época. Eram só crianças sozinhas no mundo tentando se apegar à única pessoa que realmente havia cuidado deles. Algo totalmente diferente de um adulto de mais de 40 anos fazer algo assim com a esposa e depois com a própria filha. Então sim, o Ikari é um arrombado escroto, o Jing é um demente total e o Ozai é um monstro. Mas o Tucker, puta que pariu, o Tucker é com certeza de longe o pior pai de todos. E eu sinceramente não consigo pensar em ninguém pior. Mas e você? Consegue pensar em um pai ainda pior que esse desgraçado? Comenta aí embaixo. Comenta também outros temas de Fullmetal que quer ver aqui no canal. É uma obra muito foda que eu gosto bastante, tô reassistindo para poder trazer mais conteúdos aqui no canal. Então aproveita e já deixa a sua sugestão aí que pode ser um dos próximos vídeos. No mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí. Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, vocês são foda. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!